Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia da memória da irmã Dulce dos Pobres, a mais recente santa canonizada brasileira, porque morreu em 1992, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Ezequiel, em que o Senhor manda o profeta comer um livro. O livro, antigamente, não era composto de páginas encadernadas, mas era um rolo. Ele desenrolou o livro que estava escrito na frente no verso. O que estava escrito? Cantos fúnebres, lamentações, ais. São palavras que o profeta vai ter que pronunciar contra aquela gente, que são uma casa de rebeldes. O profeta, chamado por Deus de Filho do Homem, que quer dizer homem no seu aspecto frágil, que por si só não pode nada, mas com Deus pode tudo, é chamado a comer daquele rolo. Filho do homem, alimenta teu ventre, sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Então o Senhor disse, Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. O profeta não tem direito de falar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Primeiro ele se alimenta dela. Nesta visão, a alimentação foi física, com um realismo impressionante. Depois ele tem que falar daquilo com o qual ele se alimentou. No caso de Ezequiel, as palavras não serão boas, serão palavras duras, porque o povo que está exilado na Babilônia, na sua primeira deportação, ainda não pensa em conversão, pensa que voltará rapidamente, que aquele exílio é provisório, e o profeta vai ter que ensinar a eles que o exílio é definitivo, que foi um castigo pelos seus pecados e que eles têm que se arrepender. O Evangelho traz hoje nosso Senhor ensinando quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Jesus, como bom professor, usa uma criança para mostrar aos discípulos. Mostrando a criança aos discípulos, Jesus faz uma ameaça. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Não é apenas uma exortação, é uma ordem com ameaça. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pequeno quer dizer humilde, confiante, abandonado à providência de Deus, obediente às suas ordens. Grande quer dizer orgulhoso, autossuficiente, arrogante, rebelde. O contrário disso é a criança, é o ser como criança, é a infância espiritual. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Esta frase está na placa de inauguração do Provida. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Esta frase está no nosso mural. Por fim, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Um homem se alegra mais com a recuperação de uma ovelha que se perdeu do que pelas 99 que não se perderam e que lhes deixou nas montanhas. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. O amor pelos pequeninos, pelos pobres, é uma característica de Jesus e deve ser nossa também. Amar os menores, os pobres, os desvalidos, os desamparados. Entre eles, o mais desamparado dos desamparados é a criancinha por nascer, ameaçada de aborto. A santa que celebramos hoje dedicou-se ao seu apostolado em favor dos pobres, dos desvalidos, dos enfermos, dos aflitos. Quando se falava de irmã Dulce, sempre se pensava na caridade e nas suas obras assistenciais. Aqui no Brasil, irmã Dulce era mais ou menos aquilo que na Índia era a Madre Teresa de Calcutá. Vamos pedir a intercessão dela para que possamos pôr à frente, neste país, o apostolado da defesa dos pequeninos, sobretudo daqueles que são tão pequeninos
que ainda não nasceram, nem podemos vê-lo, não foram batizados, não receberam um nome, mas são queridos por Deus. Que Maria Santíssima, que trouxe em seu ventre Jesus pequenino, São José, que cuidou da vida dela e do menino Jesus, nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.